apresentar, ok? E vou colocar todos no silencioso para facilitar a nossa conversa. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Wilde Cardoso Gontijo Júnior, eu sou especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, trabalho na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água. Hoje é dia 21 de junho de 2021, 9 horas e 22 minutos, estamos iniciando a primeira reunião para a alocação das águas do açude Andorinha 2, localizado na cidade de Andorinha. Estão aqui presentes representantes da região e nós vamos iniciar, então, com a apresentação de cada um. Eu gostaria que vocês dissessem, por favor, o nome e a instituição que representam. Eu vou iniciar aqui com Ronald Miranda, por favor, Ronald. Oi, pessoal, sou Ronald Miranda de Carvalho, estou representando a Ferbasa. Obrigado. Clériston. Bom dia, pessoal, meu nome é Clériston e faço parte da Comissão Pastoral da Terra, que acompanha aí os pescadores. Obrigado, Clériston. Edgar. Bom dia, eu sou Edgar Machado, trabalho com o Wilde na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água da ANA. Obrigado, Edgar. Eliana, por favor. Eliana. Tem que ligar o microfone, Eliana, por favor. Alô, Eliana. Opa, a Eliana parece que está com o microfone travado. Vou passar para o Franklin, por favor, Franklin. Bom dia a todos. Franklin, trabalho na Ferbasa, no jurídico. Obrigado, Franklin. Gustavo Negreiros. Gustavo. O microfone está desligado, Gustavo. Gustavo. Josimar. Josimar. Bom dia, Josimar. Pode se apresentar, por favor? Seu microfone foi desligado agora. Pode falar, Josimar. Josimar, presidente da Associação de Pescadores. Obrigado, Josimar. José Neves. José Neves. Se caiu, José Neves está representando a Ferbasa também. Eu acho que está fechado. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Bom dia a todos. Representando a Ferbasa, como o Ronald disse, eu sou responsável pela gerência de saúde, segurança e meio ambiente. Bom dia para todos. Obrigado. O Gustavo falou aqui também que não está conseguindo ligar o microfone. Você pode entrar e sair de novo, Gustavo, por favor, que eu acho que aí resolve. Tá bom? Professor Sildenor. Bom dia. Sildenor. Bom dia, está me ouvindo? Sim. Sou professor no município e também milito dentro das associações e acompanho a luta dos pescadores do açude. Ok, Sildenor. Marconde, por favor. Marconde. Gustavo, você quer se apresentar, Gustavo? Agora você está desbloqueado. Bom dia, o meu nome é Marcondes, eu também represento aqui a Andorinha, a prefeitura, né? Estou lotado na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, sou engenheiro ambiental da Secretaria. Obrigado, Marcondes. Gustavo? Meu nome é Gustavo Negreiros, professor na Univasf aqui do Bonfim e atual presidente, estou aqui representando o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru. Obrigado, Gustavo. Valtônio, por favor. Bom dia, Valtônio, secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Andorinha.
Muito obrigado, Valtônio. Zé Augusto, por favor. Zé Augusto, da Embasa. Está com o microfone desligado, Zé Augusto. Zé Augusto? Alô, Zé Augusto? E agora, ele está sem áudio, ele vai ligar novamente, Zé Augusto. E a Eliana. Eliana, você consegue falar agora, Eliana? Eliana está com o microfone desligado. Tem que ligar o microfone, Eliana. Se você tiver dificuldades, você pode sair e entrar novamente, que eu passo para você, ok? Com o Gustavo aconteceu isso. Bom, então vamos lá. A gente vai fazer, então, um pequeno balanço aqui da situação aí do açude Andorinha, e para isso eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, né, sobre a situação do Andorinha, tá? O Edgar, você pode introduzir o pessoal aí, por favor, que eu estou vendo que tem gente querendo entrar. Pode deixar que eu vou fazendo aqui. Obrigado. Vamos lá. Então, nós vamos começar aqui, então, só relembrando vocês, então, que essa reunião vai acontecer hoje, às 9 horas do dia 24 de junho, a gente, no dia de São João, a gente termina essa reunião. Quem está falando é Diana? Oi, bom dia. Oi, Diana. Você quer se apresentar, querida? Que você agora você habilitou o seu microfone. Não, ele deu uma, acho que foi a internet aqui que deu uma paradinha. Bom dia, eu sou a Eliana, sou secretária, tesoureira da Associação de Pescadores. Ok, muito obrigado pela presença, Eliana. Tá? Então, eu vou continuar a apresentação aqui que eu estava fazendo, tá? Então, nós vamos, então, falar um pouquinho sobre o que aconteceu do ano passado para este ano, né? Dos compromissos, as ações que aconteceram. Vamos falar também um pouco sobre os cenários que a gente tem aí para frente e dar um foco naqueles 3 temas que a gente tem batido aí nos últimos anos, que é a questão do tratamento de esgotos de Andorinha com reuso para uso industrial, o controle das captações dos caminhões-pipa, a questão da alocação de água no açude Ponto Novo, tá? Então, vamos começar aqui pela situação, né? Vocês estão vendo aí uma tela com um gráfico do açude? Pode me confirmar, por favor? Positivo. Muito obrigado. Bom, então nós temos aqui nessa tela... Ok. Nessa tela, aqui na vertical, a coluna que mostra o volume do açude Andorinha 2. Na horizontal, são os períodos desde julho de 2020 até junho de 2021. E vocês têm aqui as 3 cores, verde, amarela e vermelha, vocês já estão acostumados, que mostram qual que é a capacidade do reservatório de atender aos usos aí da cidade de Andorinha. Então, nós começamos aqui em julho do ano passado com as 2 curvas muito próximas, a curva azul, que era aquela que era a previsão que a Ana fez, e a curva preta, que foi o que está sendo medido diariamente. Até outubro, as curvas estavam muito próximas. A partir de outubro, ela começou a se separar um pouquinho, ficando sempre acima, ou seja, deve ter havido aqui, a partir de outubro, uma pequena recarga do açude, e essa recarga fez com que a gente estivesse, agora em maio, né, cerca de 1 milhão a mais de metros cúbicos do que aquilo que foi previsto pela ANA, e como vocês sabem, nós prevemos sempre uma situação de recarga zero, né, no caso específico de Andorinha.
Então, nós temos hoje uma situação melhor do que a prevista, no entanto, né, segundo informações que foram coletadas aí pelo sistema, pelo leiturista da ANA, confirmada pela Ferbasa e pelos pescadores, nós estamos numa cota 387,15, que corresponde à situação de estado hidrológico vermelho, né, aqui no final do gráfico. Tá? Então, nós temos aqui uma situação hoje em que é a situação mais complicada no açude, né? E essa situação ela requer que alguns cuidados sejam tomados para que a gente não tenha um colapso no sistema Andorinha 2. Com relação aos usos, né, o que foi pactuado é que nós deveríamos tentar não ter captação da Embasa. Então, a Embasa, segundo informações que recebemos, ela realmente não utilizou água nesse período de julho até maio, né, do açude Andorinha 2. A Ferbasa, que poderia captar no máximo 4 litros por segundo, e ela ficou variando entre 3,14 e um máximo de 3,88, ou seja, a Ferbasa também atendeu ao que foi acordado. E nós temos duas incógnitas. Uma incógnita com relação aos caminhões-pipa, que a gente não tem recebido informações sobre a retirada de água por caminhões-pipa, e também com relação aos usos no entorno do açude. Com relação aos usos no entorno do açude, nós fizemos várias pesquisas, né, por imagem de satélite, e podemos afirmar que há um uso muito pequeno, mínimo, no entorno do açude, principalmente em função do recuo da lâmina d'água, né? O açude ele está muito baixo, então quanto mais baixo, mais difícil fica a retirada d'água. Então, com relação aos usos no entorno, nós temos um uso muito pequeno. Com relação à retirada por caminhões-pipa, nós não sabemos, e aí a gente precisa de melhorar esse monitoramento, porque é um uso expressivo, e você sabe que quanto mais a crise se aprofunda aí na região, mais o açude Andorinha será buscado para a retirada d'água. Há aí a necessidade de um certo controle, né, para que isso não comprometa outros usos. Bom, então... Wilde, até que mês você tem aí de carro-pipa? Que a gente tem na prefeitura, eu esqueci só de passar para você. Você tem até que mês um carro-pipa? Nós não temos nenhum mês desde julho do ano passado, Valtônio. É Valtônio nenhum ou Marconi? Mês? É Valtônio, é Valtônio. Nós não temos nenhum mês, nós não recebemos aqui por e-mail, não, Valtônio. Pronto, eu vou agilizar, viu? Fique tranquilo. Isso aí é compromisso meu. Maravilha. Se você puder passar, Valtônio, de hoje ou amanhã, porque aí eu já atualizo isso para quinta-feira, tá bom? Pronto, eu tenho lá, viu? Peço desculpa aí não ter mandado. Não, tranquilo, maravilha. Valeu. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui alguns compromissos que foram firmados, né? Como a gente acabou de falar aqui, a questão do acompanhamento dos caminhões, o Valtônio atualizando, a gente tem uma informação melhor para passar para vocês, né? Agora, tivemos uma boa reunião feita com a Prefeitura, a Embasa, a Ferbasa, onde foi discutida a construção da estação de tratamento de esgoto, né, de Andorinha, e a gente vai dar mais detalhes daqui a pouco. E temos uma deficiência ainda, ou seja, uma pendência forte, que é com relação a garantir o atendimento de água da cidade de Andorinha a partir do açude Ponto Novo. Fizemos várias articulações com o INEMA, né,
estamos propondo, dando todo o suporte necessário para o INEMA, para que ele faça a alocação de água de Ponto Novo e assim garanta o atendimento da cidade de Andorinha 2, mas ainda não tivemos sucesso na realização das reuniões de alocação no açude Ponto Novo. Eu quero deixar claro aqui, mais uma vez, que o açude Ponto Novo é de responsabilidade do Estado da Bahia. Então, a ANA não tem como intervir se ela não for convidada pelo Estado da Bahia. E, mais uma vez, reforço que as articulações foram feitas, foi feita reunião, mas ainda não conseguimos efetivar isso. Tá? Com relação à estação de tratamento de esgotos, né, que seria uma saída mais robusta, que permitiria que o esgoto da cidade de Andorinha primeiro fosse implantado, que garante uma melhor qualidade ambiental e sanitária para os moradores da cidade de Andorinha, né? E que também esse esgoto tratado pudesse ser utilizado pela Ferbasa, o que garantiria para a Ferbasa uma condição muito mais firme e perene, que não dependesse do açude Andorinha. Isso foi objeto, então, dessa reunião que aconteceu em março. Após a reunião, nós emitimos um ofício para o senhor Renato Brandão de Oliveira, o prefeito municipal, né, destacando a relevância da reunião, né? Na reunião estavam presentes o prefeito, o secretário Valtônio, os senhores Ronald Franklin e José Alberto pela Ferbasa e os senhores José Augusto e Raimundo Nonato pela Embasa, além de representantes da ANA. E nas discussões, nós tiramos alguns compromissos, né? O compromisso número 1 é de que nós receberíamos da Prefeitura de Andorinha as cópias digitais do contrato de concessão do sistema de saneamento básico da cidade de Andorinha e os documentos já elaborados para implantação do sistema de esgoto da cidade. O segundo compromisso é que a Prefeitura, a Ferbasa e a Embasa continuariam em cooperação, né, visando apoiar a iniciativa de firmar esse reuso, né, caso viesse a ser construída a estação de tratamento. E o terceiro compromisso é que em setembro deste ano nós nos reuniremos novamente para verificar o encaminhamento desses 2 pontos de pauta. Tá? Então, esse foi o compromisso que foi tirado e a gente precisa caminhar nesse sentido. Tá? Bom, com relação à alocação de água 2021-2022, né, a previsão que nós fizemos no início do mês é de que a cota estaria em 387,18 ao final do mês de junho. Por informações que nós tivemos nesses últimos 2 dias, esse valor já foi alcançado, né, hoje, dia 21 de junho, e é sinal de que realmente nós estamos numa situação crítica, vermelha, né? E essa situação, ela impõe, segundo o marco regulatório, que nós tenhamos que obedecer ao que nós estamos nessa tabela aqui embaixo. Ou seja, quando o açude está na situação vermelha, em junho, Wilde, travou aqui. Eu não sei se travou para todo mundo. 63. Deu uma travada aí. Se você puder repetir. Volta um pouco. E aí, destravou agora? Destravou? Foi. Se pudesse repetir a tabela, do início da tabela. Ok, maravilha. Então, eu estou aqui na tabela. Por gentileza. Tá? Não, sem problema. Então, como eu falei, nós estamos aqui submetidos ao marco regulatório. E o marco regulatório é uma tabela. Essa tabela simplifica o que está no marco,
Então, nós temos aqui o estado hidrológico, vermelho. Volume em junho, que é o nosso mês agora, final de junho, menor do que 3.500.000 metros cúbicos. Cota em junho, menor do que 387,63. Nessa situação, o abastecimento público é zero, ou seja, a Embasa tem que providenciar fontes alternativas externas. O uso industrial é zero, ou seja, a Ferbasa, a partir de 1º de julho, ela não pode mais tirar água. Os usos no entorno e os caminhões-pipa ficam limitados, né? No caso do uso do entorno, a 50%, com uma área irrigada em torno de 9 hectares, no máximo, e os caminhões-pipa ficam limitados a 4 litros por segundo, né? E eu posso calcular aqui rapidamente para os senhores quantos caminhões isso significa, tá? Então, essa é a situação, né? E nessa situação, nós simulamos 2 cenários. O cenário 1 é aquele cenário em que nós teríamos essa situação aí de máximo uso no estado hidrológico vermelho, né? Significa em torno de 10 hectares irrigados no entorno e cerca de 35 caminhões por dia retirados do açude. Com essa é a situação 1. A situação 2, né, seria que o número de hectares irrigados no entorno fosse limitado a 5 hectares e que, em vez de 35 caminhões, fosse tirado 17,7 caminhões, 17, 18 caminhões por dia, caminhões aqui de 10.000 litros. Tá? Então, nas duas situações, né, nós temos aqui, quando se tira mais água, né, que seria a situação em laranja, nós estaríamos chegando em junho do ano que vem com um volume acumulado de 1,73 hectômetros, próximo da cota mínima que foi acordada de 385,33. Se reduz pela metade os caminhões, para cerca de 18 caminhões dia, de 10.000 litros, e a irrigação no entorno para 5 hectares, a gente aumenta um pouquinho isso, né? Ganharia mais 16 centímetros aí no açude, ou seja, a pesca ficaria ainda garantida, uma vez que nós estamos respeitando essa cota mínima, mas estaríamos nas duas situações muito próximos da situação limite, que passa a criar aí uma certa dificuldade para a atividade da pesca, tá? Então, eu vou aqui, eu vou manter compartilhada essa última figura, né? Só para vocês terem a figura aí na tela, né? E de forma que a gente possa, então, iniciar a nossa discussão, tá? Só um minutinho. O Antônio quer se pronunciar. Pois não, Valtônio, só um minutinho. Ok, então vamos lá. Está aberto o debate. Valtônio, por favor. Mais uma vez, bom dia, né, a todos. Wilde, é o seguinte, você falou na redução de carro-pipa, né? O município de Andorinha, você tem, não só Andorinha, como todo o redor, os municípios de Monte Santo, aí você tem Jaguarari, né? No final lá, Uauá, Itiúba, todos esses municípios, inclusive de Andorinha, tem déficit hídrico, né? Na questão de barragens. Andorinha hoje, como eu já falei antes, só tem o açude da IT. Quando a gente chegar lá em agosto, setembro, né, outubro, só vai ter o açude da IT, porque as outras são barragens pequenas e vai secar tudo. Então, de onde é que esse povo vai pegar água? A questão do carro-pipa, Wilde, não é que as pessoas pegam o carro-pipa e estão exagerando, porque as pessoas precisam, tanto para o uso delas,
né? Hoje você tem as cisternas, que ajudam muito, abastece as cisternas, e como também os animais. Sem essa água do açude da IT, fica inviável. Então, a gente já tem, né, o pessoal muito prejudicado com a pandemia, né? Hoje a renda diminuiu, a inflação está aí. Então, assim, eu sempre defendi a questão do entorno e carro-pipa. Lógico, a Ferbasa é parceira, né? Está aí judicializado, ela vai ter que parar agora em julho, né? Procurar uma alternativa. E a Embasa, na verdade, também é parceira, mas acho que vai ter um equívoco da Embasa não ter dialogado com o poder público, com a comunidade, sobre essa captação de água do açude, né? Na Andorinha 2. Porque, como você já mostrou em outras reuniões, a recarga lá é muito, né, pequena, lá enche de 10 em 10 anos, né? Às vezes passa 15 anos para ele transbordar. Então, é complicado. E cada vez mais as pessoas estão utilizando, sim, o açude, mas como você falou, é pequeno, mas são muitas pessoas. Então, num momento desse aí, a gente tem que olhar a quantidade de pessoas que são beneficiadas. Se a gente trancar aí essa questão de carro-pipa, né, a irrigação também, se a gente diminuir, vai agravar mais ainda. E, por exemplo, a Ferbasa e a Embasa são parceiras, né, repito, mas elas têm de onde buscar, elas têm recursos. E o pequeno, né? Onde é que ele vai pegar água? vai pagar R$400, R$500 por um carro-pipa? Né? Então, a gente tem que ir dialogando mês a mês, mas é complicado barrar carro-pipa quando precisar, entendeu? Ok, obrigado, Valtônio. Mais alguém? Valtônio, eu, Augusto. O Valtônio, eu acho que está havendo um equívoco aí da sua parte em citar a Embasa, porque desde que o açude secou, desde 2014, 2013, desde aquele período que secou total, que a Embasa não capta água aí. Então, eu acho que você não pode incluir a Embasa nisso aí. Se você olhar em todos os pontos, já citei isso aqui, a Embasa não foi ouvida no sentido de ter água. Porque quando a gente restabeleceu uma estação, aí quando entrou água no manancial, a gente restabeleceu a estação para colocar água daí. Mas aí veio a alocação e disse que a gente não podia captar água daí. Permanecemos trazendo água num preço altíssimo de Ponto Novo e mandando para aí. Então, a Embasa você não coloque nessa situação aí, porque não cabe, tá certo? Nesse sentido de que a Embasa procurou os meios no tempo certo. Quando a população careceu, a gente fez uma adutora trazendo água do Pilar, comprando água caríssima e trazendo para aí. Quando concluiu o Pilar, quando não deu mais Pilar, a gente concluiu uma adutora trazendo de Ponto Novo para aí. Então, não aplica a citação da Embasa aí, tá certo? Obrigado. Augusto, eu não falei que a Embasa está captando, não. Eu acompanho todos os anos. Mas eu estou falando, a Embasa, vai ser difícil a Embasa captar, né? Não. Só quando, até ficou acordado, quando tiver mais de 70%. Mas não é como eu falei, rapaz, vocês são parceiros nossos, só uma colocação, né? Não, eu sei. É difícil a Embasa um dia captar a água do açude, vai ser complicado. Mas quando tiver mais de 70%... Mas a gente conversou, e quando se conversou-se, em outras reuniões, até nas outras administrações, entendeu-se que não devia captar. Então, a gente obedeceu mesmo a custos muito caros, obedecemos. Então, não aplica, entendeu? Eu só queria dizer que o comentário da alocação, a gente atendeu em todos os pré-requisitos com relação a não captar. Então, não captou desde o tempo, e se conversou-se. A população disse não, então foi não. E a gente entendeu o recado, entendeu? Não, Augusto, até peço desculpa se você, né, não foi a minha intenção. O que eu estou falando é que vocês não captaram. E, na verdade, assim, poderia nem ter feito o investimento, né? Mas tudo bem. Quem sabe um dia melhora, né? Quando chegar lá 70%, 80%, vocês voltam a captar. Deixa eu só intervir aqui. Não, eu acho que não tem aqui polêmica aqui, né? O que o Augusto está lembrando é que, efetivamente, a Embasa não está captando. Agora, nós chegamos numa situação hoje que já não depende mais de uma vontade ou não de captação. Ou seja, o Estado Hidrológico Vermelho, ele estabelece que não pode captar, né?
Então, há uma limitação agora regulatória que estabelece isso tanto para a Embasa quanto para a Ferbasa, né? Mas eu concordo contigo, Valtônio, é que realmente, como eu também já tinha falado isso, que quanto mais seco aí na região, maior vai ser a pressão em cima do andorinho, né? Então, eu trouxe esses dois cenários, de 35 caminhões e de 17 caminhões, né? Para que a gente possa, depois que você nos mandar aí as informações, dar uma checada para ver se isso está batendo mais ou menos com, né, os números de caminhões. E também para que a gente possa, sabe, Valtônio, aqui na ANA, orientar, por exemplo, se houver alguma captação sendo feita pelo Exército Brasileiro, que a gente possa orientar que essa captação de caminhões pagos pelo Exército seja direcionada para outros açudes, tá? Então, isso é possível a gente fazer aqui uma articulação com o Exército e falar assim, olha, esse açude deve ser preservado, vai gastar mais óleo diesel, né? Mas a gente precisa utilizar o óleo diesel dos caminhões para poder reduzir a quantidade de retirada de água. De toda forma, acho que nós estamos numa situação agora em que são dois controles aí que merecem maior cuidado. A questão dos caminhões, efetivamente, se a gente conseguir, né, dimensionar, e a questão do uso do entorno, né, porque o uso do entorno, que a gente previu aqui 10 hectares, ele é bastante suficiente para usos para aquele uso de subsistência, né? Tá? Mas, pois não, Valtônio? Em relação ao entorno, eu até tive lá, né? A gente está fazendo um trabalho da secretaria com os pequenos produtores, são pequenos irrigantes mesmo. Horta, tem 2 leiras, 3 leiras, e aí quer fazer até uma feirazinha de agroecológica, vamos dar um curso, mas não passa de 10 hectares, realmente. Aí você fica tranquilo. Agora, em relação a carro-pipa, até eu acho que, não sei se você lembra, já tinha mandado. Tem um ano que a gente não manda, mas né, já tem 3, 4 anos que a gente vem mandando. É muito variável. Por exemplo, no momento deve estar pegando, sei lá, 30 carros-pipa, 40. Mas chega lá em outubro, novembro, se demorar de vir a trovoada, com certeza vai para 100 carro-pipas, 80, 100 carro-pipa dia, entendeu? Varia muito. Que no ano, se for olhar no ano, vai dar 40 carro-pipas dia. Se botar no ano, até menos. Se você botar de janeiro, né, a dezembro. Tem momentos que fica lá em cima, tem momentos que é bem pouco. Na hora que eu falei 35, só complementando, viu? Na hora que eu falei 35, é valor médio anual, tá bom? Se for valor médio, tá beleza. Valor médio tá beleza aí. Valor médio. Bom, não faço isso não. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Mais alguém gostaria de comentar sobre essa situação? Clériston, por favor. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Então, Wilde, para os pescadores, quando a gente está assim, nessa pandemia, né, é muito difícil essa comunicação, né, com eles, mas ainda assim, na conversa que a gente tem, que desde janeiro que eles vêm sentindo o impacto, né, na pesca, aí por conta dessa baixa de água aí. E pelo menos assim, eu até, se Josimar no momento puder falar, é importante. O entendimento que os pescadores tiveram lá na audiência, eu acho que é importante deixar-se bem claro aqui, é de que eles tinham pedido que suspendesse a água, você lembra, né? Que fosse na cota 390. E observando o mapa, naquela época que a gente estava sendo apresentado, né? No verde, ele saía aí na média de 389,5
algum ponto aí. Aí só faltava 40 centímetros, mais ou menos. Então, o pessoal achou que, naquele momento, ia suspender ali, em 3,89. Ainda assim, pela exposição, a cota vermelha, ela entraria aí no 38763, né? E o pessoal digo, não pode passar disso aí. Assim, o entendimento é de que a FEBASA, ou se houvesse outros usos assim, consideráveis, pudesse suspender, né? Assim, nessa cota 38763, independente de mês. Não é só nesse mês agora que está crítico. Por que o pessoal está assim, dizendo, rapaz, nossa situação está difícil? Porque existe para os pescadores, quando chega nessa cota aí, e aí é uma proposta já também do pessoal, quando chega na 388, já começa a ter essa dificuldade, por conta do modo de vida deles, dos pescadores, né? Isso prejudica, aí na hora de colocar linha e outras coisas que aí só os pescadores podem estar relatando em uma reunião, né? E é isso. O entendimento dos pescadores é que essa suspensão que está previsto agora para 1º de julho, ela deveria ter acontecido lá atrás, provavelmente em outubro, foi quando a cota baixou para 387,40 alguma coisa, né? Porque eles se sentem prejudicados. Depois, avaliando aí essa necessidade, outras necessidades dos usuários, aqui avaliando hoje, né, pela colocação, a gente percebe que é importante que essa suspensão seja um pouco antes, porque justamente precisa garantir água para consumo humano e para os animais do pessoal que vai intensificar a questão do uso do carro-pipa e não diminuir. E se essa intensificação for agora, nessa situação, imagine como vai ficar. Então, acho que nós precisamos, assim, do entendimento de todos aí, de que é preciso suspender a retirada antes, né? Não pode chegar a 38763 para suspender. Precisaria chegar antes. O entendimento dos pescadores não é aquela cota daquele acordo que o pessoal fez na época de conflito, aí eu acho que é importante ressaltar. A 38533, o pessoal fez o acordo com a FEBASA por conta que estava numa situação de conflito. Podia ser que as coisas se intensificassem e eles sentiram a necessidade de não, vamos, por conta da tensão, vamos suspender aí, para não haver coisas piores, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acredito que é importante que a gente preserve mais a quantidade de água para o açude. E se os pescadores aqui puderem falar, seria importante. Eu agradeço. Obrigado. Ok, obrigado, Clérison. Josimar, você quer falar alguma coisa, Josimar? Que o Clérison. Eliana. Bom dia, Eliana. Vou falar assim. Oi? Pode falar. Uhum. Então, só acrescentando o que Clérison já adiantou aí, é que está na situação crítica mesmo o açude. A gente precisa urgentemente, né, que a FEBASA suspenda a retirada de água, porque não está dando mais para pescar e a gente está sentindo muita dificuldade. E as redes não estão dando mais para descer na água. Eu vou falar um pouquinho aqui, depois eu vou transmitir para mais uma pescadora que está aqui do meu lado, só que ela está utilizando só meu celular, ela não entrou. Mas ela vai falar. E assim, aí a nossa é que a FEBASA já deveria ter suspendido essas bombas, desculpa aí,
porque a cota é 38763 e já está em 38718. Então, está no crítico do crítico já o açude, né? Aí a nossa indignação e a nossa tristeza é que o açude está secando rápido demais. Eu vou passar aqui para minha colega Valdete, ela vai se apresentar e falar um pouquinho com vocês. Ok, vamos lá. Valdete, por favor. Bom dia a todos. Sou Valdete. Eu sou pescadora. O negócio está difícil, meu amigo. Ó. As redes, a gente já tem dificuldade de colocar as redes, porque não tem mais... Além de não ter espaço, que é muito pescador, entendeu? E está muito raso já, a água está difícil. Ó. Já era para ter suspendido isso era tempo, não era nem agora, já era para ter suspendido era tempo. Desde o de outubro. O mês, porque está muito crítico, amigão. Ó. Só nós que pesca. Meu marido, eu pesco direto mais meu marido. É uma dificuldade e ele todo dia me fala: que dia vocês vão dar providência a isso? Porque o negócio está sério. Entendeu, meus amigos? Então, vamos ver se resolve esse negócio para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Entendeu? E agradeço a todos e tenham um bom dia. Obrigado, Valdete. Josimar, você quer se falar? Josimar? Sim, pode falar, Josimar. Então, como botando na colocação de Valtônio, a gente tem que pensar que esse açude nosso é o único reservatório para abastecer muitos municípios daqui da região. Então, a gente tem que se pensar numa cota maior para que, quando chegue uma situação dessa, a gente não tenha que ter atritos com os abastecimentos principais. Porque agora tem que diminuir a cota dos carros-pipa, que é abastecimento humano e abastecimento para irrigação e animal, são os principais, e tendo que diminuir isso vai criar um colapso meio tenso, né? Porque é de necessidade, é de prioridade, então a gente tem que se pensar numa cota mais alta para que se suspenda antes. Outros abastecimentos aí que são essenciais também, mas que não têm a mesma necessidade, certo? E também eu gostaria de me direcionar a Ferbasa agora a respeito de uma nova tubulação que foi colocada pela empresa para o uso do entorno. E essa tubulação sai da bomba da Ferbasa. Só que foi colocado um hidrômetro lá e ele não funciona. Eu acho que ele deveria funcionar para poder a gente ter o controle do uso do entorno. Como também a gente tem que saber deles agora qual foi o projeto que eles fizeram para dar o abastecimento ao pessoal agora que vai suspender a deles, porque é a mesma bomba utilizada, né? Eles vão ter que parar. E a deles, como é que fica? E o pessoal do entorno que cultiva, que cria seus bichos, né? Então, eu queria uma resposta deles sobre isso. E outra questão para a Ferbasa também é que quando eu fiz uma colocação aqui na outra reunião, que eles tinham mudado os horários, que estavam ligando 24 horas, mas eles falaram que tinham diminuído a quantidade de 30 para 15, beleza. Só que eu estou indo sempre tirar a leitura lá, e que nem ontem mesmo, da outra vez que eu fui, há 15 dias atrás, estava em 13.1. Então, eu creio que estava em 13.1, mas eles estavam retirando 24 horas por dia, a cota deles. Ontem eu estive lá, eu tenho fotos aqui, eu tenho tudo que eu tirei. Ontem eu estive lá e estava em 23.1. Então, como é que está sendo esse ponto? Porque eu acho que quando está nessa cota 23.1, não pode estar retirando 24 horas por dia. Então, eu gostaria de ter uma resposta.
É só isso, obrigado. Ok, Josimar, obrigado. Não tem ninguém inscrito. A Ferbasa gostaria de fazer os esclarecimentos. Sim, Wilde. Josimar, bom dia, pessoal, novamente. Essa tubulação que foi feita para o pessoal lá do entorno do açude, são aquelas mesmas pessoas que faziam captação da tubulação da Ferbasa, né? Então, como nós entramos em negociação com eles, para eles cessarem essa captação, até naquela última reunião do ano passado, nós pedimos para fazer a aferição da captação de água da Ferbasa dentro da cerca da Ferbasa, que assim nós teríamos o controle de quanto está entrando na Ferbasa e quanto está ficando na comunidade, do pessoal que está pegando essa água na nossa tubulação, que não foi aceito por vocês. Então, fazendo dessa forma, nós teríamos esse controle perfeitamente do que está entrando na Ferbasa e do que está ficando com a comunidade. O pessoal aceitou em fazer fechar essa captação de água na tubulação da gente, caso a Ferbasa colocasse essa tubulação por fora, para que eles fizessem essa captação. A Ferbasa tentou fornecer a bomba para eles, individual, e eles também ficaram naquele impasse entre prefeitura fornecer o combustível ou a energia elétrica e não entraram no consenso porque eles mesmos não queriam, digamos assim, coordenar a operação dessa bomba. Então, eles ficaram utilizando a bomba da Ferbasa por um tempo. Então, quando a Ferbasa cessar a captação dela, eles não vão ter como utilizar também. Então, eles vão ter que ou aceitar a bomba que a Ferbasa deu e eles administrarem isso, ou eles mesmos colocarem outra bomba. E sobre a nossa captação, pessoal, eu acho que você viu aí no gráfico que o Wilde mostrou, nós podemos captar 4 litros por segundo e durante o ano, nossa média não chegou nem nos 3,8, salvo engano. Então, nós estamos captando sempre abaixo do que foi até uma forma de segurança, de não chegar no limite e até ultrapassar um pouco. Nós estamos captando sempre abaixo dos 4 litros. Ok, obrigado, Ronald. Bom, mais alguma dúvida dos pescadores, do Josimar? Porque eu acho que ele falou sobre a adutora e falou sobre a captação. Josimar? Quero participar. Então, é o seguinte, eu acho que faltou um planejamento para vocês aí agora. Vocês vão ter que suspender a bomba e o pessoal que tem o uso do entorno, que está com suas plantações lá, que eu estive lá olhando, está tudo muito bonito, tudo maravilhoso, porque enquanto a Ferbasa está puxando água, eles têm água ao mesmo tempo. Só que agora a Ferbasa vai parar, né? E o pessoal, como é que fica, né? Aí vem essa questão de que vão ter que se pensar num modo deles trabalhar, deles continuar com o cultivo dele. Eu acho que quando vocês fizerem isso aí, vocês deveriam já ter pensado numa alternativa a respeito de chegar no que está chegando agora, né? Josimar, eu entendo, e isso foi comunicado para eles. Então, assim, a Ferbasa doou a bomba, a Ferbasa tentou fazer isso, eles que não aceitaram. Então, assim, a programação, a organização não seria nossa, no meu entendimento. Mas como nós colocamos água lá de carro-pipa para as comunidades, para o abastecimento, eu não sei qual uso, a Ferbasa não vai cessar esse abastecimento para eles de carro-pipa, de forma alguma. Até porque esse não entra na conta da Ferbasa, né? Na conta que eu falo de captação. Mas agradecemos, né, claro, a sua sugestão e eu vou procurar o representante da Ferbasa que está em contato com essas pessoas que fazem essa captação. De repente, a gente pode chegar num acordo e, claro, fechar a derivação de água para a Ferbasa e até ligar a bomba por um período para eles, claro, registrando e comunicando a vocês, né, no caso. Mas eu vou procurar, muito obrigado, agradecemos, e eu vou procurar o representante para conversar com eles. Pessoal, eu queria falar sobre isso aí, Will. Só um minutinho aí, só um minutinho aqui. É porque está tendo um ruído aqui. Isso. Eu coloquei todo mundo no mudo, acho que é Valtônio que está querendo falar, é isso, Valtônio? Seu microfone está desligado, por favor, tem que ligar. Isso. Pronto, liguei. Sim, Will, eu tive lá, né, onde está tendo essa derivação também, né? Eu vi que a Ferbasa, ela botou, são 2 bombas, né, diferentes, e ela vai ter que parar. Agora, também eu acho que eles se enquadram nesse entorno,
são pequenos, Wilde. Eu estive lá, inclusive está fazendo um trabalho com eles, vamos dar um curso de agroecologia, um certificado, não só eles, como o pessoal também do JÓ, que lá tem 2 ou 3 associações, a gente quer pegar todas as associações. Juntando tudo, não passa de 10 hectares, que você está falando aí. Então, tem que ver uma forma mesmo, sim. A Ferbasa capta muito, vai ter que parar, né, infelizmente, mas eles que continuem, porque eles entram na outra conta, entendeu? Do uso do entorno. Não tem problema continuar, pelo que eu vi lá, não tem problema continuar a captação para eles, para essas pessoas, entendeu? Só uma dúvida. Só uma dúvida. Ronald, só um minutinho, deixa eu só. Eu acho que você já aproveita e já responde. Essa adutora, ela utiliza a mesma bomba que a Embasa utiliza hoje? Primeira pergunta. Segunda, se for outra bomba, existe um hidrômetro que meça a quantidade de água que está saindo para os agricultores? Por favor, Ronald. Sobre o hidrômetro, eu não sei te responder para os usuários. Quem faz a bomba que você falou, você citou Embasa. O Augusto deve ter acendido o alerta vermelho, mas a Ferbasa é isso. Ferbasa. Existe a derivação e está somando para o nosso hidrômetro. Toda a água que está saindo está entrando no nosso. Então, assim, eu queria sugerir novamente, se for possível, que seria até bom para a Ferbasa e para a comunidade, a gente colocar o nosso hidrômetro, mais um, dentro da área da Ferbasa, que assim a gente consegue controlar de forma real o que está indo para a Ferbasa e o que está indo para esse uso do entorno. Então, seria uma forma de medir. Se a comunidade aceitar, e a própria Ana, a gente coloca o hidrômetro na entrada da Ferbasa, que fica ali no povoado de Medrado, e a gente faz a leitura, tanto do que entrou na Ferbasa e o que ficou na comunidade. Não, mas tudo bem, mas esse aí é um problema futuro, Ronald, porque nós não temos esse problema hoje. Que hoje vocês não vão poder captar para a produção industrial. A minha pergunta é a seguinte: nós temos como medir a água que vai para os agricultores? Porque, viu, Valtone, é importante que os agricultores utilizem água, é importante que eles saibam que eles têm um limite para utilizar. Né? Então, mesmo sendo grande ou pequeno, isso é bastante importante que a gente tenha essa limitação e que eles utilizem essa água também com a economia, com parcimônia, né? Então, ou seja, não é negar a água, mas conscientizá-los que eles não podem utilizar como se fosse numa situação normal, né? Aí eu volto a pergunta para o Ronald, tá? Não tem como colocar um hidrômetro só para essa derivação, Ronald? Não, a Ferbasa não tem como monitorar isso. Tá bom, ok. Valtônio, não? Não, aí, né, tem que ver como resolver, não é isso? Eu tive lá, eu vi 2 relógios, assim, um do lado do outro, né? Mas como o Ronald está falando que não tem como, né? E assim, até Damião até ia participar, não sei porque ele não está participando, que é o presidente dessa associação. E eu pedi a ele o levantamento de quem irriga, tudo certinho, eu posso passar também, ele ficou de me mandar. Todo esse pessoal que dessa água aí, o que é que eles estão irrigando realmente, né? Qual é a irrigação que eles usam? Ficou dele fazer o levantamento e passar para mim. Mas tem esse problema aí, como é que vai captar, né, para eles? E eles estão produzindo bem, e assim, são pequenos produtores mesmo. Não, eu sei, eu entendo a preocupação, mas eu quero que você entenda também que como a gente está numa situação crítica, né, é bom que mas use somente aquela quantidade mínima para garantir a produção, porque se você não tem esse controle, o cara pode estar utilizando um método de irrigação que não é adequado, né? Entendeu? Então, é nessa linha que eu acho que a prefeitura pode nos ajudar bastante, uma vez que vocês estão em contato com eles, tá? Enquanto a gente não tem o hidrômetro, que vocês façam chegar a ele a mensagem de, olha, o açude está secando, então vão utilizar o mínimo possível essa água para que não comprometa os demais usos. Pronto, Wilde, eu acho até que aproveitar que Jota aí, né, a gente pode fazer uma reuniãozinha, né, com o Jó, com ele, para a gente fazer esse levantamento e passar para vocês. Pode ser essa semana, no máximo na outra. Para saber exatamente qual é o uso do entorno, né?
a gente pode juntos aí fazer. Jota participando, eu já falei com ele também, vou procurar o Damião, né? E outras pessoas também que não são associadas. Não tem só associado, tem outras pessoas que irrigam e não são associadas. Tem que fazer um levantamento correto mesmo. Viu? Vamos ver com o Jó aí, eu vou procurar Jó, procurar o Damião, todo mundo lá. Maravilha. Bom, eu queria só ver com o Gustavo aqui. Avançou alguma coisa na questão de Ponto Novo que você saiba, não? Nada, né? Bom dia novamente, né? Primeiro, antes de falar de Ponto Novo, eu queria só fazer um comentário sobre essa questão da modelagem, né? Eu acho que numa reunião anterior eu já coloquei. Eu queria sugerir mais uma vez que vocês ponderem na modelagem de vocês aí na ANA, para esses assuntos de Andorinha, que tem uma sazonalidade muito grande e, ao mesmo tempo, um uso muito intenso, né? Que vocês, não sei, pensem em uma forma de dinamizar mais esse modelo, principalmente para evitar que a situação chegue no vermelho. Né? Isso que está sendo falado, né? Foi falado antes, da situação ter que ser reduzida antes. Não sei se, de repente, criar mais um estágio ali, amarelo e vermelho, laranja, ou assim, algo que dê um pouco mais de dinamismo nessa situação para evitar que a gente chegue no crítico, né? E realmente, como o Valtônio falou, todo mundo aqui depende dessa água. Quando você depende da água, não tem muito como você reduzir, não. A seca aperta e você quer aumentar o consumo, né? Porque senão você perde o investimento de anos a fio na agricultura, por exemplo, que você fez quando você é agricultor familiar, você não tem de onde você tirar mais, né? Então é complicado isso para todo mundo aqui. Então, eu queria só sugerir isso, né? Pensar isso, que aparentemente, pelo que eu li do gráfico, que mesmo que você zere o consumo para todo mundo, a gente vai continuar numa situação no vermelho. Não é isso? Então, é administrar a crise realmente que a gente, talvez um modelo desse um pouco mais dinâmico, poderia estar evitando também da gente entrar, né? Que é o objetivo maior. Sobre Ponto Novo, eu acho que da última reunião já tinha colocado, a gente já faz um tempo já, foi no ano passado, a gente fez uma reunião do Comitê da Bacia Extraordinária lá em Ponto Novo, exclusivamente para discutir o problema de Ponto Novo, na qual a gente saiu de lá com a discussão e a proposição do modelo de alocação para o açude de Ponto Novo, né? Todos presentes, né? E várias das pessoas aqui, algumas das pessoas aqui presentes estavam lá também em Ponto Novo discutindo. O próprio Estado estava presente, o INEMA ficou bem característico que ele ia colocar e que todos eram a favor da alocação em Ponto Novo, todos, até o próprio Estado, e que saiu de lá falando que ia ter discussão no marco regulatório e tudo mais para que isso acontecesse. Desde então, a gente ouviu, né? A gente ouviu dizer isso, mas desde então nada foi feito de concreto, né? E eu queria perguntar para você o que mais nós podemos fazer, porque já foi um conflito, foi discussão desse conflito hídrico, foi o primeiro que a gente teve aqui no Itapicuru. A gente fez esse encaminhamento do conflito, que era como resolução, todo mundo discutiu, chegou, que era melhorar a gestão através do modelo de alocação. O Estado se colocou que não teria problema de fazer, porém não faz. O que mais nós podemos fazer? E a quem mais pedir socorro? Sabe? E queria direcionar isso para a ANA, né? Porque a gente tem sérios problemas de gestão de recursos hídricos no estado da Bahia, né? E o Bacia do Itapicuru é só mais extremo porque a gente tem muita gente dependendo e o recurso é mais escasso como um todo, né? E a gente não consegue discutir as coisas aqui, e a gente não consegue chegar né? Recentemente, o Comitê da Bacia do Itapicuru, a gente pulou fora do fórum, porque nem o fórum está discutindo mais nada, o fórum de comitês. Então, a gente está com um problema grande, porque ninguém faz nada. A gente finge que o comitê existe, mas o comitê, na verdade, parece que é só aquela
Sim, eu sinto muitas vezes, sabe? É extremamente, sabe? E muitas vezes eu morro em ponta de faca, literalmente aqui, né? Me sentindo gastar meu tempo de voluntariado, porque é o serviço voluntário, trabalhar no comitê de bacia, à toa, né? Porque simplesmente para e o Estado faz o que quer, mesmo utilizando todas as ferramentas que a gente tem. Então, não sei mais o que fazer. Vou pedir ajuda a vocês. Bom, seguinte, com relação ao primeiro ponto, Gustavo. Desculpa aqui, Zé da Paz. Zé da Paz, por favor, pode falar. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar participando mais uma vez, né, dessa reunião. Mas eu queria colocar o seguinte, assim, porque hoje a situação que está o açude, tem um pouco na abertura, na situação que se encontra o nosso açude hoje, assim, eu acho que já deveria ter sido suspenso a outorga da Ferbasa antes, porque nós não tivemos chuva para repor água do açude, e nossa demanda de água aqui dentro do município para esse açude é agora a partir de agosto. Nós já temos um fluxo muito grande de carro-pipa pegando água no açude, mas nosso problema maior é a partir de agosto, porque as chuvas que deram aqui no município de Andorinha, algumas comunidades aí ainda têm água, mas quando secar vai em tudo para o açude de Andorinha. Então, a partir de agosto é que vai ser nossa demanda de água aqui no município de Andorinha. Assim, eu só queria colocar um pouquinho do que eu sempre conheço ali em torno ali do açude, a água que é usada para a produção, aquelas pessoas que estão ali em torno do açude, é quase nada, que os pedaços de terra que eles têm lá irrigados, quase que ninguém nem vê, tão pequeno é. Não gasta água quase nenhuma, a água é o mínimo do mínimo ali, que gasta ali em torno do açude. Mas, assim, eu acho que daqui para frente, agora, a gente tem que tomar providência no açude, porque os pescadores não podem ficar, né? Aconteceu o que aconteceu ali naquele período de 2011 a 2013, não pode acontecer mais isso, e nós temos que focar e deixar a água do município para os agricultores familiares do município, porque um carro-pipa para sair daqui para buscar um carro-pipa de água em Ponto Novo, como aconteceu em épocas anteriores, a pessoa, naquelas épocas, pagamos até R$400 num carro de água para dar os animais trazidos do Ponto Novo. Não queremos chegar a essa situação no município de Andorinha. Portanto, o que tiver que ser feito tem que ser feito agora urgente, para que essa água fique só para os pescadores, para os carros-pipa pegar para atender as comunidades do município de Andorinha. Então, por enquanto, eu queria falar. Ok. Bom, obrigado, seu Zé da Paz. Nós temos, vamos lá, tem duas questões aqui que é importante, né? Alguém colocou aqui uma mensagem, M de Marconde, está chovendo aqui na sede agora relativamente forte, é isso? É na sede da cidade de Andorinha, é isso? É isso, né, Marconde? Tá, ok. Bom, eu queria pegar o gancho nisso aí que o Marconde está colocando, né? Porque, em verdade, a gente poderia ter feito essa reunião que nós estamos fazendo hoje em julho, tá? Para justamente aguardar a situação final, né, do açude, que vai acontecer no dia 30 de junho. Tá? Então, caso haja uma chuva aí, pode até alterar um pouco a situação. Tá? Mas a gente está, de toda forma, no final do período chuvoso. Tá? Mesmo que haja aí alguma chuva mais forte, provavelmente o açude não vai receber tanta água assim. Até porque, por exemplo, a chuva aí na sede de Andorinha, ela não leva água para o açude, né? Então, ela precisa ser a chuva para cima, né? A parte mais alta da bacia, tá? De toda forma, o que é importante, sabe, Gustavo, é que nós temos nessa região um período chuvoso e nenhum de nós aqui é capaz de definir exatamente qual que é o mês em que isso
vai acontecer de forma a encher o açude, tá? Nós estudamos isso, né, quando a gente fez a parte aí do marco regulatório, e o que nós verificamos, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, é de que existe ainda a possibilidade de chuva, né? Até junho existe alguma possibilidade de chuva. Então, o modelo que a gente vai executar, sempre ele vai estar sujeito a essas imprecisões, né? Eu concordo contigo que o ideal seria algo mais dinâmico, né? Que fosse enxergando a chuva no sentido de que, a partir do momento que ela não se verificasse, a gente pudesse fazer algumas restrições no açude. Mas eu vou colocar aqui na tela, só para vocês analisarem junto comigo. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Vou colocar na tela aqui o que nós consideramos, né, quando a gente fez aí a modelagem. Então, vocês estão vendo aí um gráfico cheio de colunas amarelas? Está vendo? Alguém pode me confirmar se está vendo aí? Positivo, eu estou vendo. Tá, obrigado. Sim, Então, o que o Zé da Paz, todo mundo fala? Olha, a partir de agosto, que é do lado direito aqui, agosto, setembro e outubro, são os piores meses do ano, tá? Isso em média. Mas quando nós temos de novembro, já tem uma melhora, dezembro é um mês que, normalmente, dezembro e março são 2 meses muito bons, ou seja, onde a chuva deveria acontecer, janeiro e fevereiro também, abril, né? E a partir de maio, junho, a coisa já começa a ficar pior, tá? Então, nós fizemos uma opção, à época, de aguardarmos o mês de junho, não até julho, até junho, né? Porque até junho existe a possibilidade de ter alguma chuva, tá? Então, essa modelagem, Gustavo, realmente o ideal, você tem toda a razão, é de que nós pudéssemos aí ir avaliando, né, como todo mundo aqui já falou, opa, olha, não choveu, e aí vamos começar a reduzir, como que a gente vai fazer, tá? Então, essa é uma alternativa que vamos estudar, não temos nenhum problema aqui em continuar estudando isso. Mas a alternativa que eu vejo mais robusta, mais importante, mesmo que vai demandar uns anos, é a questão do reuso, tá? Essa é a alternativa que vai, se demorar 5 anos, que seja, mas daqui a 5 anos, porque a Ferbasa não vai sair daí a 5 anos, a Andorinha não vai sair daí, a cidade, tá? Os pescadores não vão sair. Então, nós temos uma situação em que a gente pode pensar a médio prazo, tá? Então, esse pensamento a médio prazo, outras cidades já fizeram. Eu já citei aqui alguns casos no Brasil em que você tem, numa situação dessa, em que a Ferbasa precisa de 4 litros, que não é muito, tá? Por segundo. Na hora que ela precisa disso, ela não vai pegar mais água, não, de forma a preservar. Ou seja, quando nós tivermos uma alternativa de reuso, a Ferbasa pode sair definitivo daí, entendeu? Aí a nossa questão vai ser outra, vai ser caminhão-pipa, vai ser uso do entorno, essas coisas, tá? Porque o açude é muito pequeno, tá? Então, acho que nós temos que realmente avançar nessa questão do reuso industrial e estamos aí caminhando, né? Caminhando. Com relação ao ponto novo, Gustavo, eu vou fazer mais uma investida, tá? Já fizemos aí várias conversas este ano. O INEMA, eu estou sentindo que, diferente dos outros anos, o INEMA está passando a entender a importância da alocação, tá? Nós estamos fazendo aqui cerca de 12 a 15 alocações no estado da Bahia. E o pessoal do INEMA tem sido orientado pelo Topázio a participarem de quase todas essas reuniões. A primeira que não estão participando é aqui, de Andorinha, tá? Então, eu estou sentindo que está fazendo uma mudança, porque eles estão sentindo, olha,
esse negócio de alocação é importante e a gente está num estado, né, em que sofre essas consequências se não tiver um acordo, uma concertação e um planejamento, né, adequados, né? Então, eu me comprometo a fazer uma gestão de hoje até quinta-feira, para tentar trazer para quinta-feira, na reunião, um representante do INEMA, tá? Então, eu vou buscar isso aí para a gente poder fazer com que eles, estando aqui na reunião, eles possam se colocar, né, sobre essa questão de Ponto Novo, tá ok? Tá? Eu acho que... Pois não? Augusto. Pois não, Augusto? Eu, desde que a gente chegou aqui, alguns anos atrás, eu sempre conto isso. Tem uma questão aqui que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai ficar muito mais difícil. Naquele ano, quando eu cheguei aqui, começou-se ventilando essa questão do Rio São Francisco como a única e verdadeira alternativa para a região, já que estamos a 100 quilômetros. Deixa eu te perguntar, isso há uma possibilidade da ANA resgatar isso, trazer aqui para esse fórum, ou para um fórum de comitê de bacia, para a gente compreender o que é que impede, eu sei que isso está muito ligado a uma questão política, mas o que é que impede a região, já que lá no Ceará, vou citar o exemplo aqui, está chegando na região do Cariri. Rapaz, é muito longe. Do Rio São Francisco para a região do Cariri é uma eternidade para chegar lá. Mas está chegando, que vai levar água até mais, se não me engano, até o Castanhão, né? Usando algumas bacias. Então, a gente vê isso, onde é que a ANA poderia trazer essa discussão para a nossa região e os líderes locais começar a ver isso como uma necessidade real, viu? E não adianta a gente ficar pensando nessas pocinhas d'água, que é uma pocinha, Ponto Novo é uma poça d'água. Já abastece 7 cidades, só o abastecimento são 7 cidades. A adutora que foi construída é para levar água de Ponto Novo para Pedras Altas, quando houver exaustão de Pedras Altas. Pedras Altas está mandando água para o Cisal. O Cisal vai água até perto de Feira de Santana. Então, eu estou falando só uma questão assim dessa integração da barragem do Itapicuru, que é uma coisa muito séria. Daqui a pouco isso vai entrar no processo de exaustão, que a gente está falando uma coisa macro. São 7 cidades que estão penduradas em Ponto Novo, com mais a possibilidade o excedente de Ponto Novo cair na barragem de Pedras Altas, quando tiver uma necessidade. Mas isso é uma questão que carece muito de se aproximar, sabe? Ok. Bom, Gustavo, você está com a mão levantada, Gustavo, é isso? Eu queria só colocar um ponto que ficou claro já para a gente, né, pelo menos para mim, que o INEMA em si, ele pode ter até a vontade, mas ele não tem a liberdade, politicamente dizendo, de tomar a decisão de poder fazer a alocação. Aparentemente, decisão por água, principalmente aqui no semiárido da Bahia, é mais acima na escala política de tomada de decisão do que do INEMA. Infelizmente, então, ela deixa de ser uma discussão técnica e passa a ser pura e simplesmente uma discussão de cunho político. Isso ficou claro em algumas outras discussões que a gente teve aqui. Então, é por isso que eu sinto que a ANA pode e deve exercer o seu papel maior aqui de pressionar para essa decisão técnica, porque a gente fica refém do capital político que a água tem aqui no semiárido, sabe? Esse aqui é o grande problema que veio. Então, assim, ter alguém do INEMA aqui na quinta-feira, desculpa, eu não acho que vai ajudar muito, né? Eu acho que tem que vir alguma coisa mais contundente, tem que vir de cima para fazer o Estado acordar, porque senão a gente continua refém político, né?
refém das discussões políticas sobre a água. Né? Só isso que eu queria pontuar. Né? Ok, obrigado, Gustavo. Bom, nós vamos fazer os esforços necessários aqui, tá? Porque a gente vive numa república federativa, né, Gustavo? Você sabe que os estados têm a sua independência decisória, né? Agora, com relação ao... vamos trabalhar, tá? E a primeira tentativa seria essa, eu vou falar pessoalmente com quem está cuidando disso, que é o Topázio, tá? O Eduardo Topázio, e eu vou pedir para ele participar aqui conosco, tá bom? Com relação à questão que o Zé Augusto coloca, de trazer uma adutora do São Francisco, né, eu só gostaria de lembrar que já existem algumas adutoras na Bahia, né? A região de Irecê, ela tem uma adutora que tem uma capacidade de 750 litros por segundo para atender a região de Irecê, né? Que foi construída, é a adutora do São Francisco, sai de Xique-Xique. E tem uma adutora que foi para a cidade de Guanambi e região, que é uma adutora de 450 litros por segundo, que é a adutora do Algodão. Então, essas duas adutoras foram feitas ainda na época do PAC, tá? Que é o Programa de Aceleração do Crescimento, né? Isso aconteceu, mas eu quero que a gente tem que pensar bem, porque é o seguinte, numa adutora é 750 litros por segundo, noutra adutora é 450. E o que nós estamos falando aqui no Andorinha é de 30 litros por segundo. Então, você tem aí, por um lado, uma vazão muito pequena e, por outro lado, uma necessidade de fazer com que haja diríamos, uma mobilização política, tá? Eu acho que é uma questão aí que eu acho que o Comitê da Bacia, a Embasa, a Prefeitura, a Ferbasa podem trabalhar, tá? E se vocês fizerem a proposta, o que nós podemos fazer aqui na ANA é analisar a proposta que venha de vocês e, a partir dessa análise, emitir um parecer técnico sobre a viabilidade ou não, né, dessa adutora, tá? Então, eu acho que a bola está com vocês. Passem o que vocês querem para a Ana, e aqui a gente pode fazer aí uma análise e trabalharmos juntos antes de respondermos, tá? Antes de responder, a gente responde para vocês. Valtônio, por favor. Wilde, existe também uma alternativa aqui até mais barata. A gente tem um grupo aqui de Fórum Mais Água. Inclusive, todos os prefeitos estão assinando, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente também está assinando, que é aproveitar melhor o nosso rio Itapicuru. Né? O rio Itapicuru tem 4 barragens que já estão projetadas, feito estudo, e é só executar. Falta vontade política, que é muito dinheiro, né? Nós temos aqui a Barroca do Faleiro, que é uma barragem que seria quase o tamanho dessa do Açu da Ité, a menor. Mas nós temos barragem que é no Itapicuruaçu, que é aquele lá de Pinobaçu. Barragem que dá o dobro da de Ponto Novo. São 3 barragens lá. Tem barragem que dá o dobro da de Ponto Novo, tem outra que é do tamanho da de Ponto Novo, e tem outra menor. Assim, acho que dá quase o tamanho dessa também do Açu da Ité. São 4 barragens que resolveria o problema da nossa região. Entendeu? E sai muito mais barato do que você puxar do São Francisco. Não que seja ruim puxar do São Francisco, seria ótimo, mas como você falou, todo mundo puxando do São Francisco também, talvez ele lá, né, ele não aguente. E nós temos aqui essa nossas serras aqui, que as serras da Jacobina, são produtoras de água. E você vê que no inverno produz água. Ponto Novo enche no inverno, o nosso inverno, que é agora, até junho, nossa chuva. Já a Andorinha, até Marcondes falou, está chovendo em Andorinha, mas não pega água no Açu da Ité. Quem é de Andorinha sabe disso, não adianta. Essa chuva não representa nada para o Açu da Ité. Né? Mas essas serras aqui, serras da Jacobina, produzem muita água. Você tem aqui, o rio Itapicuru, ele tem 3 nascentes. Que é essa aqui do Garrapichel, tem de Pinobaçu e tem outra lá, passa dentro de Jacobina. Então tem um potencial enorme, estudos feitos de 4 barragens, que resolveria tranquilamente.
né? E aí também a gente pode pedir, eu posso passar para você também, Wilde, esse manifesto que a gente tem com o estudo das 4 barragens, posso passar para você também isso aí, viu? Assinados, tá todo mundo, todos os prefeitos da região estão assinando e os secretários também. É uma alternativa mais barata, viu? E resolveria o problema. Ok, senhor, é o seguinte, eu tenho o Zé da Paz, por favor. Eu ia falar também. Zé da Paz, pode falar. Assim, porque assim, o Estado ele tem muito dinheiro jogado fora. Essa tripulação que está aqui da Andorinha até o Pilar, isso foi um custo de quase 6 milhões de reais. Então, eu acho que tem que se pensar no aproveitamento desses canos que estão enterrados daqui da Andorinha ao Pilar, né? Foi aquela emergência, quando a Andorinha ficou sem água, e já tem essa tribulação até o Pilar enterrado aí. Quase 6 milhões enterrados e jogados no lixo. Então, devia se pensar no aproveitamento. Como é que vai aproveitar isso? Eu não sei qual é o custo que se tem de levar, se esses canos são adequados para trazer água de São Francisco. Não sei se tinha sido uma tribulação maior, mas já tem esses canos aí de quase 6 milhões enterrados, da Andorinha ao Pilar. Tem que se pensar no aproveitamento desses canos aí, para não ficar perdido aí debaixo da terra. Ok, bem lembrado, Zé. Bom, senhor, é o seguinte, nós temos aqui, esse é um tema, diríamos que a gente pode continuar a discussão na quinta-feira, tá? Minha ideia era o seguinte, hoje, era mostrar a situação e na quinta-feira a gente centrar na questão dos compromissos daqui para frente, o que é que nós vamos fazer, tá? Então, eu anotei aqui a questão da adutora de São Francisco, barragens regionais, tubulação que já existe, que vai ali para o Caraíbas, a questão do tratamento de esgoto. Existem várias alternativas, né? E não nos furtaríamos a analisar todas elas, porque, como o Zé da Paz acabou de colocar, e eu concordo com ele, a gente tem que pensar sempre naquela alternativa que seja mais confiável e mais barata, porque nós estamos tratando de recursos públicos, né? Então, eu acho que isso é fundamental para que não haja aí um gasto que não seja o mais adequado, né? Então, a minha sugestão é de a gente encerrar essa reunião por aqui hoje, né? E retomamos, então, na quinta-feira, às 9 horas, né, para que a gente possa efetivamente dar o encaminhamento para a tomada de decisão, né, do termo de alocação. Eu passei para você, Valtônio, no e-mail aí, um zap, não sei se você viu, depois você dá uma olhadinha, por favor, sobre aquele negócio do ofício e tal, né? E aqui a gente tem escrito aqui o Clériston. Você quer se manifestar ainda, Clériston? Isso. O pessoal dos pescadores reunidos, eles questionam também a questão da outorga, né? Assim, a FEBASA, ela tem outorga para tirar 20 litros por segundo, e esses 20 litros por segundo, diante da realidade do açude, os pescadores acham muito. E propõe, assim, que, havendo uma renovação de outorga, acho que é a Ana que cuida disso, né? Que reduzisse isso para 10. Né? É possível, num açude pequeno desse, ter uma outorga desse tamanho. E também, nos cenários aí, tem as propostas aí no estado hidrológico amarelo, que está para retirar 20, né? A gente sabe que ela está tirou 4, e a situação como chegou. Então, a proposta é essa, nessa redução de outorga para 10, que aí fique 4. Agora, na curva de guia, que é essa curva que vocês fizeram, ela está cinza, né? Meio amarronzada, assim, não sei. Que aí já seja suspendido a questão da outorga.
da retirada de água para zero, e não lá na 38763, mas na 38837. Já também, por conta dessa discussão também dos carros-pipas, né? Seria uma experiência. Quer dizer, quando chegar na 38837, a suspensão da água fosse aí. A indústria, né? Agora tem o abastecimento público, mesmo que não está sendo usado, mas está no abastecimento público para tirar 3 litros por segundo. Eu acho que não tem como negar o abastecimento público ainda nessa situação, mas o ideal era suspender também, mas isso aí já é mais complicado. Não sei se deu para pegar. Não, eu peguei. Só que nós temos, na nossa metodologia, Cléris, a gente é muito pragmático aqui. Nós temos hoje uma situação que é a seguinte: nós temos uma quantidade de água e a gente não tem a menor possibilidade de pegar água durante o período de alocação, que vai começar de 1º de julho a 30 de junho do ano que vem. Nesses 12 meses, não haverá a captação nem de abastecimento e nem de indústria, tá? Então, são 12 meses sem essa captação, independente se o açude pegar água mais à frente, ok? Então, essa é a metodologia que a gente usa, por isso que a gente faz o termo de alocação de água. As propostas que vocês estão colocando, elas precisam ser analisadas, a gente vai analisar, mas elas são uma proposta ligada ao marco regulatório, tá? Que é outro instrumento, tá bom? Tá? Então, a gente está aqui, a gente anota, não tem problema, não, vamos analisar e ver se isso. Agora, de toda forma, como vocês estão vendo aí, é o seguinte: o mais importante aqui, me parece, é buscarmos fontes alternativas de uso de mananciais, entendeu? Isso que é o mais importante, né? Porque a partir do momento que a gente tem fontes alternativas, isso vai reduzir a pressão sobre o manancial frágil, que é o Andorinha 2, e vai fazer com que o Andorinha 2 fique cada vez mais para os usos pequenos, para usos rurais, para pesca, enquanto usos industrial e abastecimento, eles podem pegar de mais longe. Então, a gente tem que trabalhar nessa alternativa, e aí era importante que vocês, aí, os pescadores, também ajudassem politicamente a construir essas alternativas, entendeu? Tá? Porque a gente não pode ficar brigando só entre si, a gente tem que buscar novas alternativas que venham a beneficiar todos, né? Ok? Então, a minha fala é a partir também do que eles falaram. Os pescadores, eles disseram o seguinte: olha, em outubro já era uma situação que dá para a gente, porque outubro está lá, mais ou menos nesse patamar da curva guia, 388, alguma coisa. Por isso que os pescadores acham que quando passa disso, que começa a baixar, aí já começa a prejudicar. E aí tem outros usos e aí vai. Né? Não, eu entendi, só estou te falando que nós não vamos ter esse problema de agora até junho do ano que vem, né? Porque vai ficar interrompido totalmente. Então, a gente, nesse período, a gente analisa e vê o que pode fazer aí. De toda forma, a gente tem que transformar esse ambiente, diríamos, de disputa num ambiente de cooperação de todos para buscar novas alternativas. É isso que eu estou solicitando a vocês, entendeu? Tá? Bom, senhores, Valtônio, você tem mais alguma coisa a dizer ou a gente pode... Não, em relação... E aí, teve uma reunião, né, que você falou no início aí, sobre a questão do reaproveitamento, né, da água da cidade de Andorinha, não é isso? E aí o prefeito, na época, ficou de dar o projeto, né, e a Ferbasa ficou de dar o posicionamento dela. E realmente seria uma solução alternativa, como você estava falando, né, e resolveria o problema, pelo menos da Ferbasa, né, sobraria mais água. E, assim, essa reunião do dia 24 pela manhã, porque a gente aqui tem a questão do dia 23, é o nosso São João. Não tem como botar na sexta, não, porque todo mundo vai tomar um licorzinho, uma cervejinha, porque vem quase todo mundo aqui. No outro dia de manhã, a gente está nessa reunião. Não sei, se puder, o pessoal concordar aí. Não, tudo bem, mas o São João,
nós vamos fazer reunião de manhã. Vocês acham que o São João véspera, não é? A gente faz na véspera, dia 23 é que pega fogo aqui. Não, ninguém vai ser reunião em casa, entendeu? Ninguém vai aglomerar. Mas eu concordo. Nas suas casas, todo mundo vai se juntar, as famílias. Entendi. Não, deixa eu só dar uma checadinha na agenda aqui, só um minutinho. Porque se todo mundo concordar, a gente passa para sexta-feira. Não, é um propósito aí. Todo mundo, né? A maioria tem que ver. Olha, para mim, eu tenho um problema, dia 25, mas a gente poderia passar para sexta-feira à tarde. Por mim, tudo bem. De manhã eu tenho uma outra alocação de água na Paraíba, entendeu? Então, se vocês concordarem, a gente pode mudar para dia 25 à tarde, às 14h30. Por mim, tudo bem, tem os outros. Alguém aqui discorda? Pode ser, então a gente muda então para o dia 25, ou 26, 25, desculpa, né? É 25, às 14h30. Obrigado, Yuri. Obrigado. Ok? Então, dia 25, às 14h30, sexta-feira. Tá? O Cléristo está com a mão levantada ainda? Você discorda, Cléristo? Já tirei a mão, eu concordo, porque São João aqui, rapaz, fazer reunião... Tudo bem, sem problema. Desculpa aí, parece coisa de Bolsonaro. Tudo bem, sempre. Então nós vamos então parar a gravação.